Muito bem, estudo da lição número 6, a parte de quarta-feira, tomando uma decisão radical. Estudamos ontem sobre o domínio da vontade, como podemos dominar os sentimentos através da vontade. Se nós não dominarmos os sentimentos, aí nós seremos levados a impulsos que nos levarão a situações assim que podem nos levar a crisóis. E isso nós assim podemos crer com toda certeza que vamos ter sofrimento pela frente. Então, a vontade é tudo. Vimos o caso de Sansão, não dominou seus sentimentos e sua vontade foi então derrubada e ele sofreu muito. Os filhos de Samuel também sofreram. E assim, a Bíblia está cheia de personagens que não souberam assim sujeitar as suas paixões, seus sentimentos, porque sua vontade estava debilitada. O apóstolo Paulo diz assim: eu não vou conseguir sujeitar os meus sentimentos, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos que pensar que tomar uma decisão radical significa você ser submisso àquilo que Deus deseja. Nossos impulsos, nossos desejos, nossas paixões, nossos sentimentos podem nos levar a situações assim graves. Temos que dominar, temos que tomar uma decisão radical. Havia um cidadão, um certo empresário, que precisava chegar a Nova York, e ele estava numa outra cidade e chegou na estação. Quando chegou lá, o trem já havia partido, já fazia 10 minutos. Sabe o que aconteceu? Ele ficou olhando no relógio do escritório e o relógio estava atrasado. Esse homem ficou tão enfurecido. Esse homem perdeu, assim, toda a calma que ele tinha. E no impulso colérico, ele xingou vários palavrões dentro da estação do trem, empurrou pessoas na escada, derrubou pessoas ao longo de sua caminhada e voltou para a empresa furioso. Empurrou a mulher do café, tratou mal a secretária, pegou o relógio na parede, abriu a janela e jogou lá embaixo, arrebentando o relógio. Deu vários gritos, até que ele se acalmou dentro de sua sala. Uma pessoa totalmente colérica, que não sabia dominar os seus impulsos. Como podemos dominar os impulsos? Somente através do Espírito Santo é que pode transformar uma vida assim que está desorganizada em uma vida organizada e dominada pelo Senhor Jesus. Não é algo fácil de fazer. É preciso um treinamento espiritual para que isso aconteça. Imagine uma pessoa que sempre tomou decisões assim impetuosas ou na impetuosidade. De repente, se vê sob o domínio de uma força maior que o domínio do Espírito Santo. Geralmente a pessoa não aceita e se rebela por alguns momentos ou em algumas situações. Mas a pessoa, se tem assim uma conversão genuína, ela vai se acalmando e vai deixando que o Espírito Santo possa dirigir a sua vida. É algo que assim vai depender de muita comunhão com Deus. Por isso, Jesus no Sermão da Montanha ensinou os seus ouvintes a terem domínio próprio e a controlar assim tanto a ira como a prática de pecados. Jesus disse em Mateus 5:22, está escrito o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao juízo. Jesus disse que uma pessoa pode, assim, não matar fisicamente, mas matar pelo ódio que a pessoa está, assim, tendo e determinando contra certa pessoa. Se você odiar muito uma pessoa, você está matando uma pessoa. Como Jesus disse, você não precisa adulterar fisicamente com uma mulher. Se você desejar uma mulher ou uma mulher desejar um homem de uma maneira, assim, física, assim, de uma maneira, assim, muito forte, Jesus disse, estará cometendo adultério. Ou seja, só não consumou o ato, mas tem a intenção. Só faltou a oportunidade. Então, isso significa ter domínio dos sentimentos através da vontade. Por isso, em Mateus 5:29, o Senhor Jesus disse assim: se teu olho direito te faz pecar, arranca-o de ti, para que você não possa pecar. É algo assim, bem radical, hein? Então a pergunta número 5 diz assim: o que Jesus quis dizer com arrancar o olho para não pecar? Isso seria uma ação radical contra o pecado? Vamos ver Mateus 5, verso 29, Jesus dizendo, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca e atira-o para longe de ti, pois é melhor que você perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, para a pergunta, o que Jesus quis dizer com arrancar o olho? Isto seria uma atitude radical que, ou seja, vai realmente impedir o pecado?
Resposta: trazendo as palavras de Jesus para o nosso ensinamento pessoal, podemos entender que Jesus está nos ensinando a tirarmos da nossa vida tudo aquilo que pode nos levar a pecar. E ele nos ensina sobre o autocontrole, o domínio próprio das atitudes. Agora, quem é que consegue fazer isso? Quem é que consegue dominar sua paixão? Assim, a sua vontade de pecar? Quem é que consegue? Somente uma pessoa com o Espírito Santo na vida, e mesmo assim, a pessoa vai ter dificuldade, vai ser uma luta pessoal. Ou seja, uma luta pessoal ajudada pelo Espírito Santo. Porque quando o pecado se mostra prazeroso, se mostra fácil, se mostra assim agradável, é muito difícil a pessoa se controlar. A pessoa se arrepende depois, mas na hora é uma luta muito grande. Por isso, quando se fala em deixar de pecar, Jesus está falando de uma ação radical para se livrar do pecado. As palavras de Jesus sobre arrancar um olho ou uma mão foi falado no contexto do pecado sexual. Jesus disse: se você olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Então Jesus falando nesse contexto da pessoa ser levada pelas paixões, pelos desejos, Jesus então usou a expressão: olha, se o teu olho direito faz pecar, é melhor que você arranque esse olho. Porque você tem que ter domínio sobre aquilo que você poderia realizar. Se você não fizer isso, você vai se colocar em complicação. Por isso, o controle da vontade do corpo é muito importante. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos fazer com o nosso corpo o que nós queremos. O corpo não é nosso, o corpo é de Deus. Nós não podemos violentar o nosso corpo através de nossas vontades. Por isso, a pergunta número 6 diz assim: conforme Jesus disse, nós somos mesmo obrigados a arrancar uma parte do nosso corpo? Isso resolve a questão do pecado? Vamos ler Mateus 5, 29 e 30, complementando o raciocínio. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz pecar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que você perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Ou seja, salve o todo sacrificando uma parte. Essa é a expressão de Jesus, mas não quer dizer que Jesus está assim ensinando ninguém a se mutilar. Então a resposta, conforme Jesus disse, somos mesmo obrigados a tirar uma parte do nosso corpo? Resposta: Jesus não aconselhou ninguém a se mutilar. Ele estava falando do controle radical da vontade, do querer, custe o que custar. É para deixar de fazer algo ruim que atrapalha a vida espiritual, que nos afasta de Deus. É isso que Cristo quer ensinar. Você tem que lutar, você tem que ter assim domínio daquilo que está te levando para o pecado. E quando você fizer isso, você vai perceber que é um cabo de guerra. De um lado, o pecado puxando. De outro lado, a vontade divina puxando você para que você possa, então, ser livre do pecado. Uma mãe viu quando o seu filho estava entrando na lagoa. Ao mesmo tempo, ela olhou para a direita. Um jacaré estava entrando na lagoa também. A mãe correu o máximo que ela pôde, gritando para o filho sair da lagoa. De repente, quando a mãe chegou na beira da lagoa, o menino ouviu os gritos da mãe, deu meia volta dentro da lagoa e se voltou para nadar na direção da mãe. Quando o menino chegou perto da mãe, que a mãe segurou nos braços dele, o jacaré abocanhou as pernas do menino. Foi um cabo de guerra muito forte. O jacaré puxando o menino para dentro da lagoa e a mãe puxando o menino para fora. Ainda bem que um fazendeiro ouviu os gritos, passou no seu carro, tirou rapidamente da caminhonete ali uma arma e disparou contra o animal e assim libertou o menino de ser morto. O menino foi levado para o hospital, com grandes cicatrizes nas pernas. Um repórter foi vê-lo. A história chamou a atenção. E então o repórter conversou com o menino e disse: deixa eu tirar uma fotografia das cicatrizes das suas pernas. O menino levantou o lençol e o repórter tirou a fotografia ou as fotografias que queria. De repente o menino disse: mas eu tenho outra cicatriz. O repórter disse: que outra cicatriz você tem? Ele disse: aqui nos meus braços. E mostrou a cicatriz das unhas da sua mãe, que fincou as unhas nos braços do menino para defender o menino e arrastá-lo para fora. Ele disse: essas são as cicatrizes do amor, porque minha mãe não deixou que o jacaré me levasse para o fundo da lagoa. Quando nós sofremos
assim, a violentação do pecado. Deus nos toma pelos braços e muitas vezes nós saímos com cicatrizes de uma situação como um crisol provocado pelo pecado, ou seja, de uma vontade que não foi dominada totalmente, ou de desejos e situações que não foram dominadas. Deus nos puxa porque Ele não quer deixar a gente ir embora de suas mãos. Certos pecados, por serem agradáveis, são de difícil renúncia e levam a pessoa para longe de Deus. Quando se deseja a libertação do pecado, isso se torna um crisol, uma provação para a vida da pessoa. A pessoa quer se livrar do pecado e a consequência é uma luta grandiosa, que no final vai resultar em força para resistir para uma nova luta. A pessoa tem dificuldades. Eu lembro de um amigo que tinha uma dificuldade muito grande, ele tirava dinheiro do caixa da empresa. Depois ele conheceu Jesus, mas ele continuava tirando o dinheiro do caixa. Eu me lembro da luta que ele fazia. Eu disse, eu vou orar com você. E ele disse, olha, eu não estou suportando, não conta para ninguém. Eu ficava olhando a luta daquele moço. Ele todo dia abria o caixa e pegava ali uma nota de 20 ou uma nota de 50. Depois ele dava um jeito de maquiar as vendas para que aquele dinheiro desaparecesse do controle. Depois de muito conversar com ele, eu via que ele chorava muito a cada vez que ele voltava na empresa e tinha que lutar contra aquele vício. Até que finalmente ele venceu. Sabe o que ele fez? Chamou o patrão, contou todas as vezes que ele havia tirado dinheiro. O patrão disse, sabe o que é isso? Isso significa que você teve vitória sobre o pecado. Eu não vou cobrar de você, porque você já sofreu muito lutando contra a sua inclinação. Mas eu quero que você me ajude a ajudar você. E assim aquele moço foi curado dessa situação. Não foi fácil para ele. E assim acontece com muitos, quando a pessoa que, por exemplo, que tem uma aventura amorosa, extraconjugal, e está sofrendo porque não consegue largar aquela situação, é tão prazerosa, a pessoa inventa coisas, inventa situações, até que a pessoa se vê numa culpabilidade diante de Deus. Tá? Eu conheci um rapaz que ele pregava na igreja, mas ele sempre estava com sua amante em algum motel. Não era fácil para ele. Um dia conversei com ele, porque ele me procurou ao pregar na igreja dele. Disse, irmão, preciso falar com você. E me contou toda a história dele. Ele disse, eu não sei o que fazer. Eu disse, vamos orar a Deus. Depois de uns 6 meses eu voltei na igreja dele, ele disse, e aí? Eu perguntei, e aí? Ele disse, você não sabe o que aconteceu. Deus me tirou daquela empresa. Aquela moça foi levada para outro estado do Brasil e eu me vi livre dela. Graças a Deus, estou liberto, meu casamento está sólido. Eu não quero nunca mais passar por aquela situação. Ele disse, irmão, eu não conseguia me libertar, porque era uma situação que me envolvia completamente. Jesus disse, se você tiver dificuldade, peça poder a Deus. Significa o arrancar a mão ou arrancar o olho, significa o domínio sobre a vontade. Mas esse domínio não precisa ser sozinho, a pessoa lutar sozinha. Tem a ajuda divina ao nossa disposição. Todo crente precisa ter uma mentalidade de guerreiro para que ele possa então lutar contra o pecado, o domínio contra as tentações. Se você acordasse tarde da noite com os gritos do seu filho e descobrisse que tem um intruso no quarto do seu filho, você se converteria numa máquina de combate. É isso que devemos sentir acerca do que Satanás está fazendo com os nossos sentidos e o nosso corpo. Temos que lutar, temos que pedir ajuda divina para que possamos vencer os crisóis do pecado. Ellen White escreveu no livro Testemunho, volume 3, página 182, dominar-se a si mesmo e trazer as paixões sob o controle da vontade é a maior vitória que os homens e as mulheres podem alcançar. Então, dominar-se a si mesmo e trazer as paixões sob o domínio da vontade é a maior vitória que os homens e as mulheres podem alcançar. Há um pensamento que diz assim, para nos ajudar no domínio próprio. Algumas vezes Deus precisa derrubar-nos de costas, para que nós possamos olhar para cima. Deus vos abençoe a resistirmos com fé e coragem os pecados, as tentações, através do domínio da vontade. Seguros pelo Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Uma lição difícil, Senhor, uma lição que mexe conosco, uma lição que fala da nossa natureza pecaminosa. Ó Deus, ajuda-nos a termos com o Senhor um compromisso radical para controlarmos as nossas emoções, controlarmos nossos desejos. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.